Em 1956, no mês de setembro, em um dia cujo inverno estava mais suave, cuja noite estava mais quente, 4 pessoas em especial se movimentavam de maneira agitada e expectante pelas alamedas do cemitério de Montmartre. Aquele cemitério que albergava as sepulturas das personalidades mais famosas da cultura francesa. Ali, personalidades da arte, da filosofia e do pensamento cultural estavam com seus despojos inumados. Naquele momento, uma equipe de intelectuais, realizando uma pesquisa científica de alta estirpe, de alta categoria, na noite alta, para que o silêncio ajudasse nos processos de pesquisa que estavam sendo investigados já há mais de um ano, seguiam uma jovem francesa que não tinha nenhum tipo de característica que a notabilizasse, nem a colocasse em evidência. Era uma jovem convencional, da classe média de Paris, mãe de 3 filhos, que tinha mais ou menos aproximadamente 37 anos. Essa jovem, Denise Créteil, estava sendo hipnotizada e hipnotizada sucessivas vezes pelo hipnólogo e psicólogo André Dupil, que nas 60 vezes que a hipnotizara, tentava algo inusitado, que é desde Pivier e tartaruga, na pesquisa de hipnose e de indução hipnológica, regredia até a vida fetal. O senhor Dupil, por curiosidade, à semelhança de algum dos seus pares que estava fazendo a mesma coisa, resolveu pedir à jovem que recuasse um pouco mais, para além da vida fetal, da vida intrauterina, a fim de saber o que é que ela podia relatar. E ela, Denise Créteil, assumiu uma personalidade estranha e dava relatos de uma vida muito diferente da sua, que era uma vida convencional, uma vida no anonimato, que é a vida da maioria das pessoas. Ela assumiu uma personalidade da corte francesa do século XIX e começava a dar detalhes, contando uma história com maior ou menor riqueza de detalhes, que o hipnólogo francês gravou em fitas magnéticas durante 60 sessões de hipnose. A história que essa jovem contava, e que foi mais tarde noticiada no jornal Paris Soir de Paris, pelo jornalista Pierre Neville, jornalista que acompanhou a equipe do André Dupil, equipe feita de neuropsicólogos, psiquiatras, fisiologistas, porque o doutor, a princípio, achou que ela poderia ser portadora de algum distúrbio de comportamento. E resolveu suspeitar, a respeito da hipótese de alucinação psicológica, de delírio, de algum sintoma psicótico característico das psicoses e especialmente da esquizofrenia. Mas a história que ela contava era tão rica de detalhes que ele resolveu investigar a fundo. A jovem, em estado de consciência lúcida, em vigília, não tinha qualquer informação e não sabia daquelas ocorrências. Depois da 60ª vez em que ela foi hipnotizada, o psicólogo colocou as fitas para que ela ouvisse. E se não fosse a sua voz que ela ouvia, ela teria certeza de afirmar que se tratava de uma fraude. Mas era ela falando naquelas investigações. O senhor e André Messier Dupil resolveu, portanto, investigar aquela história. Porque ela contava uma história mais ou menos nessas linhas. Ela dizia em estado de consciência alterada, que se chamava Marie-Lise.
Marie-Louise Bonaparte, filha e pertencente à família do grande corso imperador da França. Era filha de Pauline Bonaparte, irmã do imperador, que, como a história sabe, tinha uma vida muito desorganizada, se permitia licenças as mais variadas e uma simultaneidade de parceiros sexuais, muitos dos quais eram soldados da corte napoleônica. E ela dizia que, ao se encantar por um dos generais de Napoleão, Pauline Bonaparte engravidou dela. E porque ele era casado, e ela também tinha compromissos, ela nasceu nessa conjuntura, e quando estava em estado de gravidez avançada, Pauline Bonaparte se deslocou a uma região da Normandia para conceber, ou melhor, para ter o filho, dar à luz, e mais tarde entregou, mediante remuneração recorrente, onde davam importância para as despesas da menina, a um casal de lenhadores da Normandia. Mais tarde, ao fazer mais ou menos 7 para 8 anos, Pauline Bonaparte resolveu recuperar a menina e encaminhou à cidade de Épernay, cidade que fica mais ou menos a 30 quilômetros da Torre Eiffel, portanto na Grande Ballier, ali perto de Paris, em uma casa, que não era uma casa, era um castelo, o castelo famoso de Madame de Sévigné, onde ela ficaria ali, e a sua própria genitora, de vez em quando, ia para lá. Ali, Pauline Bonaparte cuidou e criou e se relacionou com a filha, que estava também sob os cuidados de Madame de Sévigné. Essa senhora notável que dava saraus, e ela dizia em transe: foi ali que eu conheci personalidades célebres da cultura francesa. Foi ali que muitas vezes Honoré de Balzac passou e afagou os meus cabelos. E eu conheci alguns dos literatos e dos pensadores da França. Ali eu vivi boa parte da minha vida, ela dizia em transe, até que eu mesma, ao completar 17 para 18 anos, me apaixonei ardentemente por também um soldado da corte napoleônica, e porque ele manteve um relacionamento na calada da noite de maneira clandestina e depois se recusou a continuar prolongando o vínculo comigo, eu entrei em uma profunda melancolia, uma depressão, fui depauperando e enfraquecendo as forças e fui vítima mais tarde da tuberculose, graças à qual vi a falecer. Essa era a história que ela contava, às vezes mais rica, às vezes menos rica, às vezes com maior, às vezes com menor soma de detalhes, dessa história interessantíssima. Mas essa personagem, Marie-Louise Bonaparte, não estava na história da corte napoleônica, da família napoleônica. E embora a tentativa do senhor de André de Pile de encontrar, localizar uma jovem com esse nome, todas as tentativas foram falsas. Não se conseguiu sucesso. Ele ia para lá e para cá pesquisando os arquivos históricos e não encontrava. É célebre a menção realmente biográfica de que a irmã de Napoleão possuía uma vida bastante irregular do ponto de vista das suas relações afetivas e amorosas. E é célebre que a família napoleônica deveria esconder os chamados filhos, aspas, muitas aspas, ilegítimos, ou como se dizia no passado, bastardos, que eram filhos que não eram reconhecidos pelas relações conjugais legais estabelecidas publicamente e que permaneciam às escondidas. Mas ele suspeitava de algum delírio. A hipótese segunda que ele levantou foi que a senhora Denise Créteil deveria ter algum transtorno histérico. Deveria ser vítima de alguma sintomatologia histeropata, histriônica, que fazia ela, de alguma forma, internalizar características de pessoas famosas, que é típica de alguns quadros de histeria, para, de alguma forma, ser um centro da atenção que ela não tinha na sua história de vida. Foi feito exames psicológicos, avaliações psiquiátricas, e não encontrou-se
na observação clínica e no relato dos sintomas, nenhum tipo de sintoma de alteração emocional importante, nenhum tipo de característica que ela tinha qualquer sofrimento psíquico, qualquer transtorno mental. E ele continuou a investigar. Resolveu levá-la ao cemitério de Montmartre. Porque se é verdade que existiu uma personagem chamada Marie-Louise Bonaparte, que não era reconhecida legalmente, e se ela dizia que se tratava dessa personagem, ela deveria apontar aonde foi que o seu cadáver foi sepultado. E diante das testemunhas, na 61ª hipnose, ela foi levada ali às portas de Montmartre, foi hipnotizada, e de maneira segura e confiante, foi atravessando as alamedas do cemitério, até chegar a uma ala fechada, onde aparentemente não tinha nenhuma sepultura, começou a apontar para essa ala, teve uma crise e desmaiou. Foi acordada, Denise Créteil volta à consciência, o hipnólogo ficou surpreso, as portas daquela ala estavam fechadas, estava muito tarde, esperou o dia seguinte e levou-a para apresentá-la ao diretor do cemitério e aos funcionários. E a investigação foi se, por acaso, aquela jovem já tinha sido vista por ali transitando para lá e para cá. Se aquela jovem, de alguma forma, solicitou os arquivos e os documentos do cemitério. E a resposta sempre era não. Aquela jovem nunca tinha sido vista ali. Então, o doutor Dupio pediu permissão para entrar naquela ala. Era uma ala cercada de grades de arame. E ao abri-la, acompanhado pelo responsável, e o diretor do cemitério dizia que ali havia algumas sepulturas históricas do passado. E o dado interessante é que algumas delas eram realmente da família imperial, que Napoleão construiu especialmente para ocultar os membros da família que não eram reconhecidos oficialmente. E em uma tumba, aqui jaz Marie-Louise. Era a probabilidade de haver vivido uma jovem na família Bonaparte, de nome Marie-Louise, embora o nome Bonaparte não estava inscrito. O senhor Dupio começou a aventar, a suspeitar da possibilidade daquela mulher ter uma faculdade de percepção extrasensorial que a parapsicologia estudava. Talvez ela pudesse captar do inconsciente coletivo as memórias das gerações passadas da história e assimilá-las de uma forma ainda não compreendida. Ou talvez ela fosse portadora da faculdade de psicometria, a faculdade parapsicológica de captar a história dos objetos ou dos ambientes onde ela se encontrava. Mas essas explicações não eram suficientes. Ele resolveu levá-la a Épernay, e às portas da cidade hipnotizou-a. E ela foi na direção do castelo de Madame de Sévigné. E ao adentrar-se, o mordomo, que era um funcionário público do governo francês, porque o castelo se tornou uma espécie de museu, recebeu-a na porta e ela já começou a dizer onde estava o tapete, a tapeçaria vermelha, que a Madame de Sévigné ganhou em 1812 de presente, e que estava ali na porta e que agora não se encontrava. Aquela informação era extraordinária. O mordomo perguntou como é que ela sabia. E ela disse, eu me lembro. E ele conversou com o doutor dizendo, de fato havia uma peça, aliás, alguns objetos, entre elas esse tapete, que foi guardado na época da Segunda Guerra Mundial, nos subterrâneos, inclusive no subterrâneo do Louvre, e ainda não haviam sido recuperados e colocados de volta. Como é que aquela menina sabia daquelas informações? Mas ela entra e começa a dizer, esse era o quarto de madame, esse era o local dos saraus, esse era o local onde ela recebia as pessoas, as visitas, e começou a apontar para lá e para cá, até que numa parede, para onde não havia lado, ela começou a apontar e disse, foi aqui que eu vivi, e novamente perdeu a consciência. O psicólogo francês conseguiu autorização do governo francês para quebrar aquelas paredes, desde que ele reconstruísse de novo, conforme anteriormente. E depois de quebrar a parede, ele localizou uma ala
que era uma espécie de passagem secreta para a família poder evadir caso uma guerra acontecesse, evadir rapidamente para fora do castelo e fugir. E ao mesmo tempo, nessa passagem secreta havia um quarto e algumas anotações de uma jovem que se chamava Marie-Lise Bonaparte. Mas para André de Pio, essas evidências não eram suficientes. E ele continuou pesquisando por mais 5 anos. E depois de 5 anos, ele vai dizer: equimnésia, psicocinésia, psicometria, percepção extrasensorial, inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung e tantas outras hipóteses. Diante das várias hipóteses que eu levantei, eu prefiro escolher a hipótese da reencarnação. Na minha forma de examinar essa mulher, eu não tenho qualquer dúvida de que ela é a reencarnação de quem diz ser. Essa investigação que foi noticiada na época é uma das investigações mais bonitas e interessantes da pesquisa científica sobre reencarnação. Porque se trata de pessoas não espiritualistas, pessoas insuspeitas, portanto, que investigavam para negar o fenômeno, para negar a tese da reencarnação, e foram convencidas ao longo do tempo de que a explicação da reencarnação era mais forte, era mais robusta, era suficiente.